Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos de aula nova, voltamos aos esquemas dos slides para ficar mais claro para vocês, tá? Então, a gente vai só terminar o nosso assunto dos 5 sentidos, que nós já falamos de visão, olfato, paladar, audição. Hoje falaremos de tato, tá bom? Então, primeiramente, o tato, ele é caracterizado pela sensação do toque. Quando a gente fala tato, muitas vezes a gente só vem à nossa mente as nossas mãos, né? Mas o tato, na verdade, ele é sentido por toda a nossa pele, todo o nosso revestimento, não só nas nossas mãos. Tá? Então, não se esqueçam disso. O tato não é sentido pelas mãos, é sentido por toda a nossa pele. Tá? Então, ele está relacionado com o contato com a pele, porque na nossa pele nós temos os neurônios receptores, né, responsáveis por esse sentido, que vão levar a informação até o nosso cérebro. Tá? Vocês devem ter percebido que todos os nossos 5 sentidos têm terminações nervosas que vão levar a informação até o cérebro, que vai interpretar essa informação e falar pra gente, né, e deixar o nosso corpo ciente do que está acontecendo. Por que dessa imagem bem maluca que eu coloquei aqui? Essa imagem representa a localização, né, os locais mais sensíveis do nosso corpo através do tato. Então, as nossas mãos, a região do nariz, lábios, língua, os pés, são regiões muito sensíveis ao tato, tá? E a gente pode perceber isso claramente. Então, são realmente regiões muito sensíveis. Por isso que essa representação aqui da imagem, tá? Falando aí sobre a sensibilidade do nosso tato, tá bom? Os receptores sensitivos que eu falei para vocês, eles vão se dividir basicamente em 3 tipos, tá? A gente vai ter os receptores normais, né, de tato, eles vão perceber pressão, principalmente, calor, frio, dor, tá? Mas nós temos alguns específicos, tá? A gente tem receptores só de pressão, receptores só de calor, receptores só de dor, tá? E nós temos receptores generalizados, digamos assim, eles sentem um pouco de cada coisa. Então, esses receptores têm nomes específicos. Os que são responsáveis pela captação dos estímulos mecânicos, ou seja, do toque, de ser mecânico, de pegar, por exemplo, são mecanorreceptores. Então, eles vão perceber pressão, vibração. Os que recebem os estímulos de calor e frio são os nossos termorreceptores, olha o nome, termorreceptores, tá? E os outros estímulos aí, como a dor, são sentidos por outros receptores, que eles não têm aí um nome específico. A gente pode chamar eles de nociceptores, tá? São receptores que percebem a dor, noci de nocivo, tá bom? Então, sobre o tato, é só isso mesmo, é bem simplesinho. Então, o tato, ele é um sentido, o órgão responsável pelo sentido é a pele, tá? Porque na pele nós temos os receptores nervosos, né? Os receptores sensitivos, que vão perceber aí, então, a sensação de pressão, calor, frio, tá? A questão de estímulo mecânico e dor, principalmente. Então, esse é o nosso sentido da pele, do tato, tá? Os sentidos, eles se integram. Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, essa ginasta, para ela fazer todo esse movimento, ela tem todos os sentidos dela funcionando ao mesmo tempo. Então, ela tá com os sistemas, né, já do corpo dela, sistema muscular, sistema articular, o sistema esquelético, todo funcionando em harmonia. Além disso, ela tem a visão, porque ela precisa ver onde ela vai cair, né? Ter essa noção de espaço. Ela tem a audição, porque ao mesmo tempo ela ouve a música tocando, a plateia torcendo,
o equilíbrio que a mantém na trave aí de uma maneira bem certinha para que ela não caia. Ela também continua sentindo cheiros, continua sentindo até gosto de alguma coisa, né? Pode ser até o próprio gosto da saliva mesmo, ela está sentindo isso. E o tato, porque ela tem que perceber aonde ela está pisando, onde ela está segurando. Então, todos os nossos sentidos, eles se integram. Um depende do outro, tá? Um precisa do outro para que todo o nosso organismo funcione aí em harmonia, tá bom? O livro de vocês trouxe esse texto em Pratos Limpos. Ele está falando sobre a deficiência. Ter deficiência significa estar fora da sociedade? Em 2010, segundo o Censo Demográfico, 23,92% da população brasileira apresentava alguma deficiência, ou seja, 45 milhões de pessoas tinham alguma dificuldade para se locomover, ouvir, enxergar, falar ou qualquer outra deficiência. Com alguma adaptação no ambiente, a maioria das pessoas com deficiência é capaz de exercer atividades produtivas. Existem leis que garantem a reserva de vagas para pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários, e em concursos públicos, por exemplo. As empresas são estimuladas a fazer adaptações que permitam a acessibilidade e facilitem o dia a dia das pessoas. Essas imagens aí são alguns atletas dos Jogos Paralímpicos, que é o que a gente vai falar agora. Em 2008, nas Paralimpíadas de Pequim, na China, os atletas brasileiros conquistaram 47 medalhas e o Brasil ficou em 9º lugar. Em 2016, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, contaram com centenas de atletas em diversas modalidades esportivas, como no atletismo, basquete em cadeira de rodas, futebol para cegos, natação, paracanoagem e outras modalidades esportivas, conquistando a marca histórica de 72 medalhas. Tá? E tem até um link aí para vocês acessarem para saber mais sobre as Paralimpíadas, caso vocês queiram. A acessibilidade deve se ocupar com obstáculos que dificultam a locomoção das pessoas com deficiência, como rampas que facilitem a mobilidade e também com a sinalização para a travessia de pedestres, semáforos sonoros para cegos, pontos de ônibus que garantam um embarque seguro e sinalização tátil de alerta indicando a presença de obstáculos, como caixas de correios e telefones públicos. As prefeituras das cidades têm o dever de regular a construção de calçadas para que todos tenham o direito de se locomover com conforto e segurança. As pessoas com necessidades especiais devem encontrar no interior dos prédios condições de acessibilidade que permitam transitar por todas as dependências. Isso se aplica ao ambiente escolar, supermercados, bancos e shoppings. Nós já falamos de acessibilidade quando a gente falou de sistema locomotor, né? Então, aqui é para deixar bem claro que uma pessoa com alguma deficiência nos 5 sentidos não significa que ela não tem que estar inserida na sociedade. Se ela não enxerga, se ela não ouve, isso não é sinal de que ela não pode estar inserida na sociedade. A sociedade precisa se adaptar a essas pessoas, tá? Então, é lei, nós temos leis quanto a isso, quanto à adaptação para a acessibilidade. Todos os locais têm que ser acessíveis, tá? E sobre a ação das drogas no sistema nervoso e nos nossos sentidos. Não sei se vocês já sabem, provavelmente vocês já tiveram aí uma aulinha de drogas lá no ensino fundamental 1, mas as drogas, elas atuam diretamente no nosso sistema nervoso. Diretamente mesmo. Elas modificam o funcionamento do nosso organismo. Então, elas são substâncias químicas que vão causar danos ao nosso sistema nervoso, tá? É como se elas fossem queimando neurônios, vamos dizer num dito bem popular, tá? E toda droga causa dependência, ou seja, o nosso organismo fica dependente dessa substância química. Tá? Quando falta essa substância, o nosso corpo sente essa falta, e é o que a gente chama de abstinência, tá? Por isso que o nosso corpo sofre com a falta dessa substância, porque ele já causou dependência. Nós temos 2 tipos de drogas, as drogas lícitas
e as drogas ilícitas. Quando a gente fala droga, já vem à nossa cabeça a maconha, crack, cocaína, as drogas ilícitas, ou seja, as drogas proibidas por lei. Porém, temos muitas drogas lícitas, ou seja, drogas permitidas por lei, que também causam aí modificações no nosso sistema nervoso e dependência. Por exemplo, o álcool, o cigarro e medicamentos. Medicamento é droga, por isso que farmácia chama drogaria, tá? Então, medicamento também é droga. Nós temos medicamentos, principalmente os tarja preta, que são aqueles que o médico tem que dar receita para a pessoa retirar na farmácia, são remédios que causam dependência, porque eles são muito fortes, o nosso corpo pode passar a ficar dependente desses remédios, tá? Então, as drogas, elas também existem na forma lícita no nosso dia a dia e também causam aí danos ao nosso sistema nervoso e, consequentemente, ao nosso sistema sensorial. Porque se o nosso sistema nervoso ele tem algum dano, o nosso sistema sensorial, que está diretamente ligado a ele, também tem problemas, tá? As drogas, elas têm 2 tipos de ação principais: estimulantes ou depressoras. A gente vai ter drogas que vão causar, vão estimular o corpo da pessoa. Então, ela vai ficar mais ativa, ela vai começar a ter alucinações. Então, essas são drogas estimulantes. E as drogas depressoras é que deixam as pessoas mais lentas, tá? Tristes, mais sonolentas, mais calmas, mais zen, tá? Então, essas são drogas depressoras, beleza? O uso de drogas, então, ele vai causar prejuízo à nossa saúde, porque ele vai causar prejuízo ao nosso sistema nervoso e ao nosso sistema sensorial. Além disso, altera a nossa produtividade, porque altera o nosso comportamento e, consequentemente, também causa prejuízo ao nosso convívio familiar e social. Por isso, quando uma pessoa já está dependente do uso de drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas, essa pessoa precisa procurar ajuda, tá? Hoje nós temos aí várias organizações especializadas nisso, mas também um médico, algum familiar também pode ajudar, tá? Nós temos aí os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e o Amor Exigente, que são organizações aí que cuidam desse tipo de dependência. Tá bom? Então, se vocês conhecerem alguém que seja dependente de drogas lícitas ou ilícitas e que esteja causando prejuízos para ela, por favor, tentem procurar ajuda, tá? Para essa pessoa. E acabamos o capítulo. Então, nesse capítulo todo, a gente estudou o que é o sistema sensorial, como ele funciona, a relação dos órgãos dos sentidos com o nosso sistema nervoso. A gente falou lá na primeira aula dos 5 sentidos, os estímulos sensoriais e os receptores, o funcionamento do olho, quando a gente falou de visão, o funcionamento da audição e do equilíbrio, quando nós falamos lá da nossa orelha, o olfato e paladar, na olfação e gustação, o tato, nessa aula, sobre a acessibilidade e a integração dos sentidos e as drogas. Sendo assim, acabamos nossa aula. Leiam o capítulo todo de novo, para vocês poderem fazer os exercícios e na próxima aula, quando eu colocar lá, eu vou colocar lá na plataforma para vocês colocarem as respostas para mim e o prazo da atividade, a gente vai tirar dúvidas, conversar e fazer a correção desses exercícios, certo? Então, é isso, um beijo e até a próxima.